agora é um momento que vamos ouvir mais um pouquinho da sua palavra. O Senhor já falou grandemente através de teu servo, irmão Juarez. Mas cremos que o Senhor tem mais um pouquinho. Nos ajude, nos dê a tua inspiração. Os teus filhos são preparados por ti. Que cada aljava coração nesta noite seja plenamente preenchidos com a sua palavra. Retire tudo que é humano de nós e que toda a autoridade divina, todo o teu Espírito Santo seja o domínio deste corpo, na maneira de falar, de pensar, de agir, que seja o Senhor, Pai, em nossos corações. Perdoa-nos e nos ajude. Que o grande sensor do teu Espírito Santo, o sensor da eternidade, o que detecta toda obra maligna, que detecta todo pecado e o põe para fora. Que este detector esteja em nosso coração, Pai, nos alertando de cada espírito errado que tem levantado com aparência de piedade, ou seja, com aparência de que é a sua palavra, e é um engano. Mas os teus filhos eleitos não serão enganados. Muito obrigado, Pai. Nos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Mateus 24. Vamos começar no 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Ou, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém? São João 10,30 nos diz, eu e o Pai somos um. E Mateus 24, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Deus abençoe. Pode assentar. Deus tem sido muito bom para conosco, não é verdade? Você tem sentido a bondade do Senhor? Amém? Que Deus continue acrescentando isso em nosso coração. Eu só posso ver Deus acentuando a cada filho, a cada eleito. A gente vai ouvindo, né? E parece que não vai nem dar conta de ler o que tem aqui para ler. 2 folhas para ler para os irmãos. Mas enquanto o irmão Juarez trazia a sua preleção, né, a sua palavra, a gente vai... Deus vai acrescentando algo, né? O irmão Juarez falou alguma coisa ali interessante. Ele falou no tocante espiritual e parecia natural.
Ei, glória! Que foram soltos 2 milhões ou 2 milhões de demônios, né? Na Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra, se ela é mundial, ela está infligida sobre os homens, né? É bem uma coisa interessante, viu, irmão Juarez? Nós passamos por 2 guerras mundiais. Deus, em Jesus Cristo, foi uma guerra mundial, foi a primeira. Depois você vê o mundo também. A Segunda Guerra Mundial vem com William Branham. No tempo dele, quando o Espírito Santo estava preso nas denominações, eles estavam cheios de demônios, disse irmão Branham na mensagem Festa das Trombetas. Mas assim que o Espírito Santo foi solto, aqueles demônios saíram daquela igreja também e apossou-se nessas denominações afora. Está terrível, está solto no mundo. Que guerra mundial! Né? Logo virá a Terceira Guerra Mundial. Não é com a noiva não, é com Israel outra vez. 2 profetas e você vai ver uma coisa natural e espiritual acontecendo junto. Mas os demônios estão aí, atordoando, mexendo, ungindo as pessoas, e tem demônio de toda qualidade. Tem demônio piedoso, parece Deus. Ai, meu Pai Celestial. Mas Deus adverte. Amém? Então eu creio que nós vamos ficar com este título. Deus adverte. Todas as vezes que Deus manifesta, Ele produz crente e Ele produz incrédulos. O ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele produziu cristãos, mas produziu também o anticristão, produziu anticristo. E nós temos aqui o Senhor Jesus advertindo. Assim, Jesus era filho de Deus, né, eles usam, ele não sabia quando é que viria o Filho do Homem, mas como profeta, ele profetizou quando aconteceria certinho. Como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando ele vem, ele acentuou a palavra para nós. Então que nós, pela graça de Deus, sendo ajudados por Deus, cada dia sendo esclarecidos por Deus e acentuados, para assim não estarmos enganados. Hoje, creio eu em toda a palavra. Não precisamos mencionar nome de ninguém. Cada um tem o direito de pregar o que ele entende, o que ele crê. Mas a mensagem do profeta, ela vai produzir a noiva palavra. E a noiva palavra, ela é produzida ao ouvir a palavra de Deus. Deus tomou o seu profeta, trouxe a revelação, Deus se identificou, Deus velou e desvelou-se. Então, quando Deus vela e desvela, quando ele vela, ele esconde, o crente vê. Quando ele desvela, o crente vê, o incrédulo manifesta. Ou Deus continua na sua humildade, o incrédulo toma o lugar da palavra. E quando ele, vendo a palavra, ele quer tomar o lugar da palavra, o eleito tem o detector de Deus que vê aquilo e diz, tem algo errado ali. E logo Deus está tratando com esse eleito. Porque se possível fora, enganaria ao eleito. E quem pode enganar o eleito? Ninguém. Amém?
Não tem essa possibilidade pela graça de Deus. Vamos dar graças a Deus por isso? Amém. Graças a Deus. Se eu sou eleito, então Deus vai confirmar isso em nosso coração. Você nunca será um incrédulo. Se houve sombras, como lemos aquele parágrafo, o irmão Gilson leu e eu li outra vez, aquela sombra, o diabo veio e trouxe aquela sombra sobre as pessoas, que é a incredulidade, vai sendo banida. Então você vê a pessoa ele toma o ministério do Senhor Jesus, ele vai caminhando, e logo ele está usando a palavra, e ele toma o lugar da palavra, e ele fica idêntico com a palavra. Mas o Espírito Santo detecta. João disse em sua carta: provai se todos os Espíritos são de Deus. Agora, como é que podemos fazer isso? Não podemos, a menos que Deus esteja em nosso coração. Amém? Deus é o detector. Está errado. Está errado. Veja a minha palavra. Olhe. Então, isso tem que nos fazer humildes para ver Deus velado e desvelando. Você vê, opa, Deus está desvelando, Deus está mostrando na sua palavra, ele esconde. O incrédulo, não posso ver. O crente, eu estou vendo. E você continua seguindo a palavra. Amém? Então eu desejo ler aqui, tenho bastante coisa, que Deus nos dê graça. Tudo está na mensagem do desvelar de Deus. Parágrafo 22, irmão Brana diz assim: agora o meu assunto nesta manhã, confio que Deus revelará isto. E cada vez, se você pega as fitas e as ouve, eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja, sem dizê-lo claramente. Bem, às vezes diz, temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir, para que eu possa fazer alguns saírem, outros ir embora, e outros a refletirem. Mas isso é feito propositalmente, isso tem que ser feito desta maneira. 69. Então, depois que o Espírito Santo veio, ele era, então, o Filho de Deus. Deus é um Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. 71. Agora você recorda. Entre o Filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem, o profeta, cumprindo o resto disso. Vê? As Escrituras enquadram perfeitamente. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. O que era isto? É o mesmo Deus todo o tempo, simplesmente mudando sua forma em morte. Ele simplesmente modifica isso. É um grande drama para ele. Ele o está apresentando. 73. Pois os seus atos, ele muda as suas formas. Então ele vem na forma de Filho do Homem, pois na era dos reformadores, Wesley, Lutero e todos através de... Então nós descobrimos que eles estavam com isto empacotados, exatamente como os israelitas estavam. Até o ponto que quando ele apareceu nos últimos dias, na era pentecostal, com o Espírito Santo, eles o rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. O que ele era. Retorna como Filho do Homem,
então daquilo filho de Davi. Vê o quão perto estamos? Filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. Ele está revelado nos últimos dias como filho do homem. De acordo com Malaquias 4, todo o restante das profecias pertencem a esta hora. Não mais tratou com a igreja depois que eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo na porta. Algumas sementes predestinadas ainda estão lá. Ele deve alcançá-la. Amém? 86. Esta foi a maneira que Deus fez. Ele formou este com aquele, e aquele com este, e este com aquele outro, até que ele obteve exatamente o que ele queria. E assim que ele desceu, Deus desvelando a si mesmo em uma coluna de fogo através dos profetas. E então, no Filho de Deus, o qual era Deus, veio o mesmo Deus trazendo exatamente de perfeição a perfeição, de glória em glória. Aí está a maneira que a igreja vai. Amém? Aleluia. Então nós vemos a manifestação de Deus, como Ele manifesta. Ele manifestou em Jesus Cristo. Jesus tinha um ministério de filho do homem. O ministério filho do homem é um profeta. Porque a palavra de Deus vem ao profeta. A palavra de Deus não vem ao sacerdote. Nas eras da igreja, não vou me lembrar o nome da era, irmão Brana falando de Eli, era o sacerdote, e ele queria estar no lugar de um profeta. Mas o Samuel, que era um garoto, era um profeta. E Deus veio e falou com Samuel, porque a palavra vem ao profeta, e não ao sacerdote. Então nós sabemos que Cristo era sacerdote, ele era profeta, e ele era o rei. Então ali está os ministérios de Deus acoplados, juntos, rei de Salém, que é rei de paz. Jesus estando em Jerusalém, ele é o rei de paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Onde ele estava? Em Salém, que é Jerusalém. Amém? Todavia ele era um sacerdote, o sumo sacerdote, que morreu e foi oferecer o sangue por cada um de nós. E ele é o rei dos santos. Amém? Rei, sacerdote e profeta. Então ele estava no ministério, filho do homem. Mas quando ele veio com o Espírito Santo nas eras da igreja, aí que ele manifestou o conhecimento de filho de Deus. Então ele é o filho de Deus nas eras da igreja. Mas no final ele tem que vir outra vez como filho do homem. Deus numa carne profeta, onde a palavra vem outra vez. Então Deus manifestando de glória em glória, de fé em fé, e assim vai a sua igreja. Deus manifesta a sua perfeição. Ele manifestou a sua perfeição, Deus em carne humana, Jesus Cristo. Agora ele manifestou o mesmo Espírito Santo na pessoa do homem, William Marion Brana, a perfeição da palavra, quando vier o que é perfeito. Amém? Então, esta é a maneira que a noiva vai. Onde? A perfeição. E nós só vamos à perfeição se o Espírito Santo, que estava em Cristo, que estava em Brana, estiver em nós. Amém? É aí que a igreja vai. Veja, Deus advertiu
É o 156. Me perdoe, 112 eu tenho que voltar ali. Poderia ser possível os gentios fazerem a mesma coisa? Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus, da igreja foi rasgada. Estou pulando a linha aqui, me perdoe. Poderia ser possível os gentios fazerem a mesma coisa? Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja, do Filho de Deus. Mas agora, quando o véu destas denominações e coisas, este véu de tradição que eles têm desde o Pentecoste, quando a tradição da igreja foi rasgada, as coisas que as pessoas disseram, os dias de milagres já passaram, e estas coisas. E Deus tem tirado o véu disso, trazido uma visão clara, e eles estão prontos para crucificarem a Ele outra vez. Exatamente correto. 126. Você sabe que a igreja gentia faz? A mesma coisa que a igreja judaica fez. Muitos cegos para verem isto. Isso é tudo. Isso estará em seus corações, exatamente como isto estava naquele dia. 156. Veja, Deus advertiu qualquer pessoa para não tentar seguir Moisés dentro daquele véu, personificadores, veio? Mulher, homem, sacerdote, seja quem fosse, com pio, com homem, quanta honra tivesse, o quanto fosse, ele os advertiu que Moisés venha sozinho. E se qualquer homem, mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto. Nunca rompa aquele véu. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aquela mensagem é uma. Veio? No templo, um homem entrava ali uma vez por ano, se ungia e preparava-se para entrar ali, não para trazer a palavra, oferecer sangue, para até mesmo andar diante daquilo. Somente um. Qualquer outro homem morreria. 157. Eles morreram espiritualmente agora. Este é o véu espiritual, veio? Aquele era um véu natural, veio? Eles continuam andando bem ali de trás. Você pode lhes dizer, eu sei disso, porém eu siga em frente, não tem problema. Isto fala somente, você recorda? A última praga no Egito foi morte. Antes do Êxodo. A última praga na terra é morte espiritual. Antes do Êxodo. Então, eles serão cremados e tornados em pó. E os justos andarão sobre as suas cinzas. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra. 159. Sua palavra é revelada a um. Sempre tem sido. Um profeta vem com a palavra do Senhor em cada era, cada tempo, através das Escrituras. Vem, a palavra vem a um em cada era. O mesmo, nas eras da igreja, da primeira até a última. Outros têm os seus lugares. E isto é certo. Observe. Mas fique longe daquela coluna de fogo. Vê que lição aprendemos aqui. Querendo ser um Moisés
e todos. Amém? Então, temos esse Deus, Ele vem manifestando, Ele manifesta a um. Então, isso é para ajudar a nós, ajudar a qualquer irmão que talvez poderão estar ouvindo, sempre com a graça de Deus, você analisar os termos que está sendo colocado pelo profeta. Nós vemos aqui que ele está falando que a palavra de Deus vem a um, em todas as eras. Como Deus vem a um profeta. Quando Deus vem a um profeta, como foi lá em Moisés, e como seria aqui, Deus velando em uma carne humana, Deus escondendo,